Estamos de volta, hoje recebendo aqui no estúdio Moisés Amorim Canaza, gerente da Coab São Paulo, e Maria Tereza Alves, moradora do Palacete dos Artistas, mais conhecida como... Maite Alves. Maite Alves. Eu quero agora saber um pouco de histórias lá do Palacete dos Artistas. Afinal de contas, fica ali, na esquina mais famosa de São Paulo. É, quase esquininha da Ipiranga. Ipiranga com São João. Ipiranga com São João. O que isso te lembra? É São João com a Ipiranga, né? Porque o prédio fica na São João. Então, é São João com a Ipiranga. Isso aqui me lembra, dizem, eu não tenho certeza, mas eu vou falar o que me falaram. Que ali, quando era hotel, aí o compositor Alguma Coisa Acontece no Meu Coração, foi composta ali do quarto andar. Ele olhando da janela, vendo o pessoal andando, atravessando, cheio de gente, né? Isso há uns anos atrás. E aí foi composta a música. Que delícia, que maravilha, né? É. E administrar o Palacete dos Artistas não deve ser, assim, uma coisa tão fácil. É? Como qualquer condomínio? Tem uma particularidade, né? Qual? Por quê? O programa, como um todo, ele é 90% subsidiado pelo município. Então, assim, as pessoas que moram lá, elas despendem de 10% a 15% da renda familiar, somente. E fica a cargo da Coab controlar condomínio e taxa do aluguel social. Água e luz. Água E luz do primeiro e do térreo. E dos andares, né? Agora, cada um paga a sua luz, cada um... Só a água que não. Paga seu gás. Então, todo mundo tem que pagar o condomínio, todo mundo tem que pagar o aluguel social. Tudo. Para a própria administração pública poder manter, né, girar. Exatamente. O empreendimento funcionando normalmente. Agora, por exemplo, ou seja, então aquela característica de autonomia, ela é importante para aprovar um novo morador. Sim. Digamos, por exemplo, que uma pessoa mora lá, um músico, e trabalhava, pagava 10% dessa verba, né? Mas, de repente, ele não consegue mais trabalhar. Como é que vocês administram isso? A pessoa tem que sair ou ela permanece lá uma vez que ela conseguiu? O que acontece, na verdade, né? Nós temos uma resolução já aprovada, tá? Por SEAB, pelo Conselho do Fundo Municipal. E nós temos também um contrato, que é igual um contrato de inquilinato normal. É um mix disso. Então, se a pessoa fica muito tempo inadimplente, há sim chance dela ter que sair do empreendimento. Tá? Mas assim, normalmente não acontece. Neste empreendimento aqui, porque é um empreendimento modelo nosso. Não é porque a Maite está aqui, não. Mas dos empreendimentos que a gente tem, é um dos melhores empreendimentos. Mas há sim o risco, se a pessoa não pagar, mesmo essa taxinha durante um certo período de tempo, há um risco sim dela poder perder a vaga dela. Então, porque eu soube, por exemplo, que lá no Palacete tem pessoas que não têm familiares. Que são sozinhas, né? E moram lá. Sim. E nem todos conseguem ainda produzir um trabalho que gere uma renda. Mas às vezes é aquela coisa assim, quando eu fico sabendo, eu falo, o artista, ele vai atrás de um LOA, se não dá para se aposentar, porque eu acho um absurdo. Eu tenho 50 e poucos anos de teatro, né? Nunca foi exigido a gente recolher INSS, nem éramos orientados para tal, né? Então, naqueles tempos a gente iniciais, não ter uma verba, por exemplo, tem tanta gente que ganha sem merecer verba do governo, quando a gente é artista, que fez tantos anos e pode provar, a gente não tem uma ajuda do governo, nesse sentido de tipo uma aposentadoria, Certo. Mas eu tenho a minha e outros tantos lá têm. Mas quando acontece de não ter, eu falo que tem o LOA. O LOA, eles que vão atrás do LOA, pelo menos, é um pouco a menos, pouca coisa a menos que o salário mínimo, mas pelo menos eles têm uma segurança. Né? E tem alguns que têm LOA lá. E faz-se muitos amigos convivendo, essa convivência com a mesma categoria? É ótimo, né? É ótimo, porque existe assim, a gente se dá, mas ninguém vive um na casa do outro.
É mesmo, mãe? Não vive. Alguns até. Eu, por exemplo, eu vou de manhã na minha vizinha levar cafezinho para ver se está tudo bem. Ela não sabe disso. Eu vou falar para ela não assistir esse programa, tá? Não vou. Aí, porque que linda. eu fico preocupada, né? Como também ficam preocupados comigo, também batem na minha porta. Então, vão em casa, tem uns que têm até chave da minha casa. Porque se eu não responde, vai ver acontecer alguma coisa com ela, né? Lógico. E é assim, a gente tem essa esse preocupação. Apoio é muito esse bacana, apoio, né? nós, essa entre rede de uns apoio, outros, né? a gente tem. Entendeu? A gente se dá muito bem, todo mundo, sem problema nenhum, entendeu? Mas é assim, cada um na sua casa, quando tem o que mais te visita, tem o que mais vai na tua casa, tem mais o que você vai também. Então, isso é legal. A gente vive muito feliz lá dentro. Ninguém é triste lá dentro. Então, e você, né? Havia me contado... Lá vem fofoca. Que assim, claro que a vida tem altos e baixos. Isso faz parte da vida, né? Sim. Mas você, não sei se é porque é uma pessoa do teatro ou porque virou diretora de teatro, convivendo com tantas pessoas diferentes, que você aprendeu um jeito muito interessante, né, de lidar com as dores que são próprias da vida. Eu queria que você contasse um pouquinho esse seu jeito de ser, né? Eu acho assim, né? Eu não sou de reclamar de dor, né? E as minhas dores são minhas. Quando perguntam, eu nunca vejo você falar da sua dor, você não reclama. Eu digo, e eu tenho que me reclamar? As dores são minhas, se eu der para você, eu vou ficar sem elas, vou ficar falando. Não, as dores são minhas, não preciso falar para ninguém, não. Então, eu acho que isso é uma maneira de viver, de encarar a vida, né? Porque as pessoas, em geral, passam pela vida, né? Não vivem a vida. Eu não. Eu, desde os meus 9 anos, aprendi a viver a vida. Desde os 9? Por que desde os 9? Porque eu trabalhava com meu pai também. Desde os 9 anos de idade? 9 anos de idade. Não fazer serviço prestável. Tomava conta de uma coisa para ninguém roubar. Então, eu comecei com 9 anos. Mas assim, era sábados e domingo. Não era todo dia, não, porque tinha que estudar. Mas... E por que você foi para o teatro? Foi muito engraçado. Começou? Foi engraçado. Eu estava num ônibus. Daqui a pouco eu estava conversando com a minha cunhada, nós duas no ônibus, e aí um rapaz bateu a mão assim no meu ombro, ele falou assim, você faz teatro? Eu falei para ele, não faço teatro. Aí ele falou assim, nossa, que voz que você tem. Eu digo, horrível. Ele falou, não, maravilhosa, porque eu não gostava da minha voz, dessa voz forte. E aí ele falou assim, você não quer fazer um teste para uma peça? Estou procurando uma atriz que tem essa voz forte. E você é a atriz que eu quero. Uau! Aí eu fui no clube, era um clube lá em Santos, que eu morava em Santos. E aí eu fui no clube, fiz o teste e eu passei. Eu li como se eu já fosse uma atriz, né? Ou seja, estava... É porque eu lia muito também, né? Lia. Então, leio, né? Então, para mim, aquilo foi... Aí ele falou, então, você vai fazer o espetáculo. Ensaiamos 8, 9 meses, mas o que ficava comigo, que não falava nada, em cena, saía toda hora, saía um, né? E aí ele falou, vamos passar para outra peça, que é a primeira que eu ensaiei, foi Os Inimigos Não Andam Flores, de Pedro Bloch. Nossa! Que era praticamente um monólogo de 2 horas. Nossa, que desafio para início de carreira. Para início, primeira. Mas eu soube que você já fez Macunaíma, né? Fiz Macunaíma, com Antunes Filho, fiz o Eterno Retorno. Eu fiz muita coisa. Fiz Os Alegres Vagabundos, que entramos acho que foi umas 4 ou 5 vezes em cartaz, tem a Vagabunda, né? Ela era uma médica que caiu na sarjeta. E o ano passado, em outubro, dia 12 de outubro, eu inaugurei o teatro, Piccolo Teatro, na rua Vanhandava, que é um lugar, é um boulevard aquela rua, né? É maravilhosa. E lá tem um teatro que Walter Marcino construiu no meio da loja, que é pequeno, é um Piccolo Teatro. E a gente vai, os artistas vão se apresentar desde circo, música, teatro, tudo, 20 minutos.
Então, eu me apresento com com o monólogo da médica. Nossa, mas que bárbaro, então, às vezes ela... Não sabia. Às vezes ela, às vezes eu faço o Carlitos do Chaplin. Caramba, que Só bacana. que eu faço junto com um cantor, com o Raimundo José. O Raimundo José, que também mora... Mora lá. Não mora lá no Palacete Mora no também? meu andar, inclusive. Nossa, que bacana. E vocês se conheceram lá? Lá. No Palacete. E temos uma grande amizade. Muita gente que eu conheci lá, a gente é super, hiper amigos. Que bacana, que experiência interessante, né? Essa coisa das comunidades por afinidade, elas têm funcionado cada vez mais, principalmente nesse contexto da longevidade, né? Sim, sim. Porque morar próximo de gente que a gente gosta ou que faz parte da mesma profissão e que vivenciaram tantas histórias. Sim, muitas. Incríveis e também difíceis, porque fazer teatro, a classe artística nesse país é uma batalha, né? É uma batalha. Não é que é difícil, você precisa ter fibra, ter vontade. Determinação. Amar, determinação, honestidade, precisa tudo para você continuar na carreira. É a mesma coisa, o seu emprego, se você não tiver inteira aqui, você não vai ficar. Claro. Você não vai realizar. É assim, olha, papo maravilhoso, mas nosso tempo está terminando. Eu queria um recadinho final seu, Moisés, e um recadinho daí para encerrar, da Maitê na sequência. Bom, o meu recado é para vocês que a municipalidade, ela está tomando conta assim dos nossos idosos, né, com a preocupação com os nossos idosos. Está aqui a Maitê, né, Maitê, que é uma artista, e a municipalidade ela está dando, né, esse lado e está cuidando dos nossos artistas aposentados. Bem. Fora tudo isso, não é só artista aposentado. A gente também tem outros empreendimentos de locação social, por exemplo, destinado a somente idosos, que é o caso do Vila dos Idosos, que faz parte do Parque de Locação Social. Então a prefeitura ela sempre está trabalhando, né, para desenvolver e para cuidar dos nossos idosos também, que eu acho que é uma coisa muito importante. Perfeito. Obrigada, Moisés. Seu recado final, Maitê. Eu fico feliz porque, de repente, a gente serve também para as pessoas verem que viver bem não custa nada. Não custa. Basta apenas querer, né? Eu acho que é assim, a gente, para viver bem, não precisa de muita coisa. Precisa querer ser feliz, né? Então, eu sou feliz. Quando eu tenho que chorar, eu choro. E quando eu tenho que dar risada, eu dou risada, que sou uma verdadeira palhaça. Mas, com toda a seriedade, eu acho que as pessoas têm que acreditar em si. Eu acho que ninguém pode pensar que tem que acreditar em si porque o outro quer que você se acredite. Não. Você que tem que acreditar, você tem que ir atrás daquilo que você quer. Nunca desistir. Eu nunca desisti na vida. Nunca baixei minha cabeça para ninguém. E não baixo até hoje. E daqui a pouco eu já devo subir, né? E se eu subir, vou subir feliz. Porque o que eu vou perturbar lá em cima não tem cabimento. Mas eu quero que as pessoas se sintam felizes, seja o problema que estiverem passando. O problema é nosso, não é de ninguém. E a gente tem que levantar a cabeça e continuar caminhando. Amei te conhecer. Eu também amei te conhecer. Muito obrigada, viu? Tá. Obrigada, Moisés. Obrigada. Olha, eu agradeço também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada.